Quem encontrou, diga amém. Vou esperar mais um cadinho, hein? Antigo Testamento, depois de Josué, lá no iniciozinho. Ruth é um livro pequenininho, apenas de 4 capítulos. Eu te convido depois a se ficar maravilhado com essa linda história, de pegar e ler, assim, dá para ler de uma vez só. Ruth, capítulo 1, versículo 16, nos diz assim: E Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estar aqui nessa noite. Te agradecemos pelo teu despertar, Espírito Santo, que nos trouxe até aqui. Em nome de Jesus, ó Deus, que nessa noite nós venhamos sair daqui nutridos e cheios daquilo que o Senhor reservou e já preparou desde a tua eternidade para nós. Que estejamos atentos à tua voz, Espírito Santo. Faça-nos ouvir, nos dê o entendimento, a sabedoria do alto. Nós te bendizemos por tudo desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar. A história de Ruth, ela nos traz grandes reflexões sobre família, coragem, determinação, lealdade, fidelidade, conversão e posicionamento. O tema da mensagem dessa noite é posicionamento. Podemos chamar de posicionamento em fé, já que nós estamos no ano da fé, aqui na Igreja Batista Vitória. Ao se ver viúva, Ruth, ao se ver viúva, e com uma sogra também viúva, Ruth poderia ter escolhido voltar para o meio de seus parentes, mas ela preferiu continuar com Noemi, que estava a caminho de volta para Belém, a sua terra natal. E esse versículo que nós lemos é a declaração que Ruth faz para Noemi, dizendo para ela que não, que aonde Noemi fosse, ela estaria junto de Noemi. Noemi e Elimeleque, que era o seu marido, eles foram para Moabe de Belém por causa da fome que assolava a terra de Belém naquela época. E lá eles moraram com seus 2 filhos. Um tempo depois da morte de Elimeleque, Noemi, que estava viúva, ela sofre também agora com a morte dos seus 2 filhos, Malom e Quilion. Fica então Noemi junto de suas 2 noras, Orfa e Ruth. A realidade de vida para uma viúva e sem filhos e sem netos naquela época era muito triste, pois as mulheres elas eram muito dependentes ou totalmente dependentes dos maridos, dos esposos, dos filhos, dos homens, em questão de sobrevivência da casa, de manutenção. E Noemi, então, ela decide voltar para o meio do seu povo, com o intuito de achar ajuda para sobreviver. E no meio do caminho, Noemi, então, ela coloca à disposição das suas 2 noras, que elas escolhessem se elas queriam voltar para suas terras ou continuar andando com ela. E aí Orfa, então, uma de suas noras, que também já estava viúva, decide ficar em Moabe com a sua família, pois ela achava muito difícil conseguir sobreviver em Belém, sendo uma estrangeira. Já Ruth decide ir com Noemi, dando um passo de fé, sabendo que não seria fácil, mas se posicionando de forma corajosa e determinada. E com aquela decisão, Ruth estava ali abrindo mão de Moabe, a sua terra, de sua parentela, dos seus deuses, das tradições, trazendo para si agora uma conversão genuína de fé, se tornando israelita, esbanjando lealdade e cuidado com Noemi. É uma linda história. Ao chegar na cidade de Belém, Ruth logo sai à procura de sustento para elas 2. E ela decide então respigar nos campos de quem a permitisse. E havia naquela época uma tradição, um costume, de que durante a colheita, os colhedores deixassem algumas espigas, mesmo caídas, as sobras, mesmo que caíssem no chão, para que as viúvas, os órfãos e os estrangeiros pudessem respigar e então terem alimento para sobreviver. E Ruth, ela estava ali,
respigando logo após, atrás dos ceifeiros, para que ela pudesse ter alimento para ela e para a sogra dela. Mas, dado momento, Ruth acaba entrando no campo de um dos parentes de Elimeleque, chamado Boaz. Mesmo sem saber quem ele era, e que ele era um dos que haviam da família de Elimeleque que poderia resgatá-la. Logo, Noemi explica para Ruth o que estava acontecendo, e elas colocam então em ação um plano de resgate. E o que seria esse resgate? A uma mulher viúva naquela época, um dos parentes dos homens mais velhos poderia resgatá-la e dar a ela ali então agora a continuidade da história. Então Boaz seria o continuador junto com Ruth da história de Noemi e de Elimeleque. A história se desenrola e ela se concretiza com o casamento de Boaz e Ruth. E tiveram Obed como filho. E assim, ao final do livro de Ruth, nós vemos a importância do seu posicionamento e da sua trajetória, tornando-se então Ruth a linhagem da genealogia de Davi e, consequentemente, de Jesus. Olha de onde Ruth saiu e aonde Ruth foi, através de uma decisão e de um posicionamento que ela teve. Esse breve, muito breve resumo da história dessas mulheres, e nesse mês da mulher, tem aprendizados grandiosos para todos nós como filhos de Deus. Mas o que nós vamos destacar nesse momento aqui é o posicionamento de fé e o seu galardão. E aí eu quero ler junto com você que está com a sua Bíblia, Ruth, o capítulo 2, a partir do versículo 1. Então, eu dei uma pincelada aqui em toda a história, para já dar um entendimento, mas nós vamos pegar algumas partes agora específicas. E Ruth, capítulo 2, no versículo 1, diz assim, Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. E então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. E casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. E naquele exato momento Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. E Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? E Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. O posicionamento de Ruth, ao decidir caminhar rumo a Belém, junto com sua sogra, após uma grande tragédia em sua família, a levou a vivenciar grandes colheitas.
Nós não iremos aqui entrar no mérito de que Ruth era uma jovem solteira e que ela poderia ali ter os seus artifícios para poder, né, arrumar um novo marido, né, estar à procura de um esposo, porque ela assim poderia fazer. Mas aqui nós vamos falar sobre a sua decisão de não se acovardar, de não olhar para trás, de não desistir, de fazer acontecer e fazer acontecer aquilo que ela tinha para fazer com muita excelência. O trabalho que Ruth estava realizando estava chamando a atenção do que estavam ao seu redor, mas o mais importante era que Deus estava se alegrando de seu posicionamento e a estava retribuindo. E é nesse contexto que nós vamos entrar, porque esse é o mesmo contexto que Jesus usava ali com os seus discípulos. Onde requer uma vida de discípulo de Jesus? Renúncia, decisão, escolha, propósito, perseverança, para desfrutar de esperança, bonança e promessas. Então, trazendo para a nossa vida a reflexão sobre o chamado e o propósito de Deus para nós, de que forma nós temos nos posicionado em frente às circunstâncias? Todos os dias nós teremos oportunidades, inúmeras decisões a serem tomadas, cada uma em uma escala de prioridade, intensidade e intencionalidade. Nós já falamos sobre esses pontos aqui em uma outra mensagem. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós formos fazer tem que ser com intensidade, tem que ser com intencionalidade. E nós temos que priorizar aquilo que é primeiro lugar em nossa vida, que é o reino de Deus. E a nossa posição frente às decisões que nós vamos tomar, elas dirão quem nós realmente somos. Já parou para pensar nisso? Repita assim comigo, Elson. O meu posicionamento em frente às decisões dirá quem eu realmente sou. E é por isso que se posicionar é de grande importância. O posicionamento, ele tem alto preço. E Jesus ensinou isso claramente aos seus discípulos quando era necessário eles se posicionarem de fato de acordo com a fé e com o que acreditavam. A decisão de segui-lo era seguida de grandes decisões. Em Mateus, no capítulo 19, Jesus estava ali andando com os seus discípulos a caminho da Judéia, quando ele encontra um jovem moço que o perguntou o que ele deveria fazer para ser salvo ou para herdar a vida eterna. E Jesus responde a ele dos versículos 16 a 22, e eu quero ler com você. Mateus, capítulo 19, olha o que Jesus disse para esse jovem moço. Mateus 19, nós vamos ler versículo 16. Mateus 19, 16 diz assim: Eis que alguém se aproxima de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E perguntou o jovem: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. E ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse jovem moço é um exemplo de uma pessoa que ainda não se posicionou como filho de Deus.
as coisas, alguns assuntos, os relacionamentos, algumas belezas no mundo, aceitação, fica buscando a aceitação de outras pessoas. São coisas que ainda aprisionam as pessoas de se posicionarem de fato como filho de Deus. Mas quanto aos que entenderam o alto preço, tem uma grande promessa, que está lá em Mateus 19, continuando aí, os versículos 29 e 30, Jesus continua dizendo: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Versículo 29 somente. E aí o 30 diz, né? 19, 29, 30, isso mesmo, gente? Tá certo. E aí Jesus aqui tem uma versão que ele fala que quem deixou por amor de mim e do evangelho. Pode ser a versão de alguns de vocês. Quem deixou pai, mãe, irmãos, por amor de mim ao evangelho. É por amor a Deus. E no versículo 30 ele fala que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casa e filhos, campos. Só que tem um adendozinho aí. Leia aí no finalzinho do versículo 29. Que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas e irmãos e irmãs e mães e filhos e campos, com perseguições e no século futuro a vida eterna. Essa tradução teve esse adendozinho. É de tradução, né? O nosso posicionamento como filho de Deus, ele tem um impacto espiritual, natural, celestial, sobrenatural e físico em todas as nossas ambiências. E nada do que fazemos em prol do amor pelo nosso Deus, pelo seu resgate realizado através de Jesus às nossas vidas, é suficiente para pagar o alto preço de cruz. Nada. Mas as promessas que nós temos de herança eterna, elas são incontáveis e de valor imensurável. Contudo, enquanto aqui estivermos na posição de filhos de Deus, nós passaremos por perseguições, por dificuldades. Como filhos de Deus, é preciso cuidar então do nosso falar, mas não deixar de falar, mas sabendo também que vai ter momentos de se calar, porque há tempo para todas as coisas, buscar a aceitação e o reconhecimento no próprio Deus, não em outros lugares. E o melhor ambiente para o filho é a sua família, é a sua casa. E para nós, filhos de Deus, não é diferente. O melhor lugar para nós, para crescimento, é na grande família de Deus. E o melhor lugar para manifestar a natureza e o ensino adquirido é no meio dos não posicionados, sendo este o lugar mais difícil de se manter firme e onde um alto preço será cobrado. Se manter posicionado aqui no meio da família pode ser fácil. Não é verdade? O se manter posicionado na escola, no meio das chacotas, é um pouquinho mais difícil. Se manter posicionado no ambiente de trabalho, que quer que você fique fazendo coisa que é ilícita, vai recobrar um preço maior. Então, na ambiência de família é mais fácil, mas é aqui que nós aprendemos a como nos posicionar, para nos mantermos posicionados nas outras ambiências. É preciso para ir aos campos, mas também é preciso saber do alto preço que seremos cobrados pelos nossos posicionamentos como filhos de Deus. Um exemplo de alto preço, como eu falei aqui, né, são as coisas ilícitas, são propinas em locais de trabalho, é não que você vai dar para uma mentira que alguém vai te pedir para contar. Eu coloquei aqui também as crianças em fase escolar, o isolamento, porque às vezes acontece, porque aquele ali é crente, falo com ele não. Aquelas brincadeirinhas de mau gosto, é a hora que a gente tem que se manter posicionados. São simples exemplos, mas vai muito além disso aqui. E nós temos visto no mundo coisas grandiosas que têm acontecido. Quantos cristãos são perseguidos pelo seu
Posicionamento como filhos de Deus. E o posicionamento, além de ter alto preço, ele exige renúncia, perseverança e fé. Jesus, logo após o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele estava orando. E realizou o que eu chamo aqui de um teste, ali com os discípulos, que está em Lucas, no capítulo 9, versículo 18. Quem tiver com a Bíblia, Lucas, capítulo 9, versículo 18, e nos diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. E então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E Jesus os perguntou: e vocês? O que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Renúncia, perseverança e fé. 3 atitudes diárias e imutáveis e de grande importância para nós que somos filhos de Deus. A renúncia, ela nos faz negar os desejos que nos permeiam, mas que não estão alinhados aos desejos do Pai para nós. Nós já ouvimos muito aqui nosso pastor Robson falar sobre a morte do eu, da carne, dos desejos, e renunciar é preciso todos os dias. A perseverança, que até foi um tema que nós usamos ontem na célula Tema Livre, que foi ministrado pela líder Zilmeia, é o ato de jamais desistir, independente das circunstâncias. É se manter constante na caminhada, sem olhar para trás, suportando todas as coisas no amor. É suportando todas as coisas em Deus, por Deus e para Deus. E com Deus. E o tempo todo. A fé, e nós estamos no ano da fé na Igreja Batista Vitória, é acreditar naquilo que não se vê. E aqui eu quero abrir um parênteses: é aquilo que não se vê com os olhos físicos. A fé é aquilo que a gente não vê com os olhos físicos, mas que já estão se realizando no mundo espiritual. E que nós cremos que em breve se concretizará. Isso é fé. Você não está vendo aqui com o seu olho físico, mas você já está vendo no mundo espiritual as coisas se moverem e você crê que vai acontecer. É questão de tempo de Deus. E aí é o versículo do ano: porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Um versículo pequeno, tá, queridos? Mas de grande profundidade. E que só concretizará se houver um posicionamento de nós confiarmos realmente no Senhor. Senão nós vamos repetir esse versículo o ano todo, mas se nós não nos posicionarmos em fé, nós não vamos viver verdadeiramente aquilo que o Senhor reservou para nós neste ano. Noemi e Ruth. 2 mulheres sem perspectiva nenhuma de vivenciarem grandes coisas, mas que se posicionaram e decidiram ir à frente. Noemi estava decidida então ali a voltar para Belém, para o seu Deus, e junto com ela resgatou Ruth, uma mulher corajosa e perseverante. E o posicionamento dessas 2 mulheres transformaram as suas realidades. Nós podemos fazer uma avaliação individual hoje aqui e dizer que está tudo certo em nossas vidas, quanto tudo ao que foi falado aqui. Tanto da vida de Noemi, quanto da vida de Ruth, quanto da vida de Jesus com seus discípulos e os seus ensinamentos. A gente pode olhar para nós hoje e falar que não, eu já renuncio, eu já sou perseverante, eu já sou uma pessoa de fé e o alto preço está tudo certo. Pode ser que tudo que foi falado aqui nessa noite, você ainda não conseguiu alcançar a maturidade em Deus do que Ele está querendo te dizer. Presta atenção.
posicionamento. Nós temos vivido tempos sombrios e não é de agora. Os discípulos viveram tempos sombrios no seu tempo. Porque para eles também não foi nada fácil. Foi fácil para eles? Se eles não tivessem se posicionado, eles teriam vencido e herdado a glória eterna? Tempos de grandes conflitos, de perseguições, de renúncia quanto ao posicionamento. E aqui eu quero falar, gente, de pessoas que se diziam ser, agora já não são mais. E isso é em diversas áreas, e inclusive dentro das igrejas. É um tempo muito triste. E é um tempo também de busca por grande aceitação. As pessoas querem ser muito aceitas por outras pessoas, mas não busca se posicionar para ser aceitas por Deus. E o despertamento que o Espírito Santo está trazendo nessa noite para nós aqui, porque se você está aqui é porque Ele queria falar sobre isso com você, creia que você não veio aqui à toa, é porque Ele tem algo para transformar em você, assim como tem para transformar em mim todos os dias. O Espírito Santo está falando conosco sobre o nosso hoje, mas também sobre o nosso amanhã. Para finalizar essa palavra, eu quero ler com você Mateus, capítulo 24. Mateus 24, a partir do versículo 3. Mateus 24, 3. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão tais coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? E Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas presta atenção no versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Cheguei a me arrepiar da ponta do dedo do pé até o último fio da cabeça. Porque perseverar é se posicionar. E se posicionar exige muita coisa. Quando chegarem esses tempos piores do que o que nós já temos vivido, porque nós ainda temos a liberdade de estar aqui juntos, compartilhando a palavra do Senhor através do microfone. Quando tempos piores que esses chegarem, como que nós estaremos posicionados? Porque a gente não pode esperar o tempo chegar para se posicionar. A gente já tem que estar preparado, perseverante e posicionado.
Nós estamos prontos para suportar uma fornalha como Sadraque, Mesaque e Abidnego? Para enfrentar os leões como Daniel? Não quero dizer que nós vamos passar por isso, tá, irmãos? É uma reflexão. Em qual posição nós estamos hoje? Isso é muito sério. Mas se acontecesse esse tipo de perseguição conosco, se perseguidos em questão estiver então a nossa fé, a nossa crença, aquilo que acreditamos e pregamos todos os dias, se formos perseguidos por isso, de que forma que nós iríamos nos posicionar? A gente iria parar de falar, a gente ia negar, a gente ia falar, não, eu sou filho de Deus. Essa é a pergunta para mim e para você essa noite. Qual a minha posição hoje, agora, como filho de Deus? Eu tenho me posicionado de acordo com a minha identidade celestial ou sendo levado pelos ditames do mundo? Aqui no templo eu estou posicionado. Mas quando eu chego no meu trabalho, tem lá os... Aí eu saio um pouquinho da posição, assim, só um tiquinzinho só. Aí para Deus é assim, não, né? Ou tá ou não tá. Quero convidar vocês a se colocarem de pé. Não fiquem de olhos arregalados. O Espírito Santo só está nos despertando para o que já está acontecendo e nos relembrando da importância de estarmos posicionados. Coloque a mão na altura do seu peito e feche os seus olhos. Repita uma oração assim comigo. Espírito Santo de Deus, abra os meus olhos espirituais nesse momento e me mostre em qual área da minha vida eu preciso me posicionar como um leal, autêntico e fiel filho de Deus. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos